Bom, vamos resolver então o exemplo 4.1 do livro Resistência dos Materiais, 7ª edição do Hibbeler. Ele fala então que a barra de aço A36 mostrada na figura é composta por dois segmentos, AB e BD, com áreas de seção transversal, AB de 600 mm² e BD com 1.200 mm². Determine o deslocamento vertical da extremidade A e o deslocamento de B em relação a C. Bom, então a gente tem aqui, um esquema do nosso problema. Então ele pede primeiramente o deslocamento vertical da extremidade A, ou seja, ele quer o deslocamento da minha barra como um todo. Então eu quero um delta, A em relação a D, certo? Deslocamento de A em relação a D, que é o ponto ali, que é a base do meu elemento. Além disso, ele pede um delta, de B em relação a C, ou seja, o quanto que a gente vai ter, de distanciamento do ponto B ou do ponto C, ou quanto ele vai se aproximar. A gente sabe que a minha deformação vai causar aí ou um aumento do meu comprimento ou uma diminuição. Bom, a nossa equação aqui do delta, a gente viu que era a somatória de PL sobre EA. Ele disse para a gente que essa minha barra é feita de aço A36, então se a gente consultar uma tabela, a gente encontra que o valor do módulo de elasticidade para esse material é de 200 gigapascal. A área foi dada, o comprimento a gente também tem aqui na nossa figura. O que a gente precisa é dividir, então, o nosso problema em 3 seções. Vou dividir aqui na seção AB, na seção BC e na seção CD, que são seções onde a gente vai ter o quê? Forças internas diferentes pela ação dessas cargas aqui. Como eu apliquei essa carga de 20 kN aqui, mais 20 aqui, eu vou ter uma carga interna diferente nessa seção BC. Como eu aplico essa carga de 40, eu vou ter uma carga diferente nessa seção CD. Então, vamos calcular então essas cargas internas. Bom, primeiro aqui, deixa eu desenhar um pouquinho mais para baixo. Eu vou ter aqui essa carga de 75 aqui em A. Fiz o corte aqui entre A e B. Então, vou chamar aqui de um FAB. Se a gente fizer, então, somatória de forças em Y igual a 0, eu vou ter 75 menos FAB vai ser igual a 0. Então, meu FAB tem que ser igual a 75 kN. Na nossa equação, a gente vai entrar com ele positivo, porque a minha barra está sendo o quê? Tracionada. Então, a minha dica é sempre a gente desenhar, a gente faz o corte, desenha a minha força saindo do corte. Tá? Se der positivo, significa que é tração. Se der negativo, significa que é contração. E aí você pode manter os sinais. Tá? Vamos fazer o segundo corte aqui. Agora eu vou fazer o corte na seção ali BC. Eu tenho aqui o 75, eu tenho aqui essas cargas de 20, e vou desenhar aqui então um FBC. Então eu vou ter aqui 75 menos 40 menos FBC igual a 0. Então, o FBC vai ser igual a quanto? 75 menos 40, a gente vai ter igual aqui a 35 kN, nesse caso também positivo. Então, aqui também positivo. Tá? E por último, a gente vai trabalhar aqui com a última seção, que é a CD. Então, eu vou fazer o corte aqui na seção CD. Tá? Então, se a gente fizer o corte aqui na seção CD,
Tá? O que a gente pode fazer aqui? Eu posso fazer o corte e analisar tanto a parte de cima como a parte de baixo. Tá? Para analisar a parte de baixo, eu preciso dessa reação aqui. Ó. Se a gente fizer essa somatória de forças, 75 menos 40 menos 80, né, a gente chega aqui num valor dessa força de reação de 45 quilonewtons. Né? Então, se eu for trabalhar aqui com a parte de baixo, eu vou ter aqui, ó, 45, né? E vou ter aqui um FCD. Então, eu tenho aqui, ó, que o FCD mais 45 é igual a zero. Então, o FCD é igual a menos 45 quilonewtons. Né? Lógico, né? Se a minha força de reação está para cima, o meu FCD tinha que estar aqui para baixo. Né? Então, a gente sabe que no segmento CD, a gente vai ter, então, o quê? Contração. Tá? Bom, então, primeiro, ele pediu o quê? O delta AD, né? Então, deslocamento do ponto A. Então, é o delta AD. Então, delta AD vai ser igual a somatórias, né, de PL sobre EA. Então, para a primeira seção, que é a AB, é o quê? 75 vezes 10 a terceira, vezes... Qual que é o comprimento da seção AB? É 1 metro, dividido por EA. O E é 200 vezes 10 a nona, vezes qual que é a área da seção AB. Se a gente vir aqui no enunciado, ó, AB é 600 milímetros quadrados. Então, aqui a gente tem 600 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Tá? Bom, o segundo segmento, aqui o BC, ele também está tracionado, é positivo. Então, a gente coloca aqui um sinal de mais. 35 vezes 10 a terceira, vezes o comprimento de BC, agora é 0,75. Dividido por EA. O modo de elasticidade é o mesmo, 200 vezes 10 a nona, vezes... Agora, a minha área aqui, né, de B até D, é de 1.200. Então, 1.200 milímetros quadrados vezes 10 a menos 6. Tá? O último segmento, que é o CD, ele está sofrendo contração, né? Uma compressão. Então, ele entra aqui na somatória como negativo. Então, menos 45 vezes 10 a terceira, vezes qual que é o comprimento desse segmento? 0,5 dividido por 200 vezes 10 a nona, vezes a área também é 1.200 vezes 10 a menos 6. Né? Então, aqui a gente calcula esse deslocamento de A em relação a D e a gente vai encontrar, então, o valor de 0,610 milímetros. Tá? Bom, eu posso fazer a mesma coisa, né? Calculando aqui aquele delta de B em relação a C. De B em relação a C, ó, a gente tem aqui, ó, que esse primeiro delta era o delta de A em relação a B. Tá? Esse daqui de B em relação a C. E esse daqui de C em relação a D. Tá? Agora, se eu quero só de B em relação a D, na verdade a gente precisa desse resultado aqui, ó. Tá? Então, esse valor é de 0,104 milímetros.